No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o uso de técnicas e ferramentas na manifestação, especificamente sobre a inteligência artificial, como ela pode ser útil dentro desse cenário de criação consciente da realidade, e também falar diretamente para o pessoal do curso Rota Mágica, que essa vai ser uma aula que vai estar dentro do curso também, explicando como que eles vão acessar a Diva, que é a minha inteligência artificial, e como eles podem colocar o aplicativo dela, e também um exemplo prático para vocês de como a manifestação é instantânea. Então, várias coisas, vários temas, senta que lá vem história. Primeiro, eu quero começar falando sobre essa história que aconteceu ontem, e aí hoje eu tô aqui gravando para vocês, que eu desenvolvi a minha inteligência artificial, treinei ela, fiz testes, coloquei à prova e aí liberei uma versão de testes para quem acessou o grupo conseguir usando e vendo como é que estava funcionando. E aí lá no grupo de suporte me falaram que estava dando um erro, que eles estavam tentando falar com a Diva e estava dando erro. E aí lá fui eu investigar o que estava acontecendo. Percebi que, por ser uma inteligência artificial gratuita, tem um limite de créditos. Então, com o pessoal do curso todos usando, atingiu o limite de créditos e aí teria que esperar o próximo mês para renovar ou então comprar um pacote adicional em dólares. E aí, gente, eu não ia comprar esse pacote adicional. E de repente surgiu um problema, porque se eu estou vendendo um curso e eu estou oferecendo uma inteligência artificial treinada por mim, é isso que eu tenho que entregar, certo? Só que aí eu não estava conseguindo acessar nenhuma resolução para essa questão naquele momento. E aí eu pensei, vou fazer o que eu falo para os meus alunos fazerem, vou aceitar que essa situação está resolvida e que a resposta vai vir para mim com facilidade e leveza. Instantaneamente, quando eu me lembrei dessa dinâmica, que quando eu acredito em algo se comprova na minha realidade, eu fiquei tranquila, porque eu pensei, eu tentei pensar em uma forma lógica, que seria comprar mais créditos, só que é muito caro, não vale a pena pra mim nesse momento, então eu aceito que o universo vai resolver de outra forma e essa resposta vai chegar pra mim. Eu fiquei tranquila, já instantaneamente o meu sentimento já mudou, os meus pensamentos mudaram, eu fiquei muito mais leve e ali já foi a minha manifestação. Lembra que eu falo pra vocês sempre que sentimentos e pensamentos já são efeitos, já é a manifestação acontecendo? Então ali pra mim já era. Eu percebi uma coisa que estava em desacordo com o que eu queria, eu aceitei o meu ideal e a minha manifestação já começou. Eu já me senti bem, eu já me senti leve. Os meus pensamentos já diminuíram, porque eu tava pensando, não, mas eu tenho que resolver, mas como é que eu vou vender o curso assim? Mas eu já gravei as aulas falando, mas não sei o que. A minha mente silenciou. E aí eu fui dormir, bela, plena e sabendo que a resposta iria chegar pra mim. E chegou. Naquela mesma noite, eu acordei com a resposta na minha cabeça e aí de manhã eu fui testar pra ver se funcionava e funcionou, que é dar um comando específico pro chat GPT, que é o chat gratuito que todo mundo tem acesso, e aí colocar informações específicas para ele conseguir puxar lá das informações que eu subi e treinei a minha inteligência artificial, ele responder como se fosse ela. E aí eu fiz os testes, quando eu não dou o comando, ele tem muitos vieses, então ele fala muitas coisas que eu não falaria, realmente ele pega assim várias informações desconexas. Agora, quando eu dou o comando específico com as informações específicas que vão estar no final desse vídeo para quem comprou o curso, nessa aula de como usar, ele responde exatamente como a Diva. Então, quando tiver crédito disponível, o aluno pode ir lá simplesmente usar a Diva. Quando exceder o limite e começar a apresentar erro, pode usar o chat GPT com esse comando específico e vai responder como se fosse a Diva. E o que tem de diferente entre essas duas inteligências artificiais, a que eu treinei, e o chat GPT padrão, é que o chat GPT padrão, ele tem acesso a muitas informações. Então, tem muitas informações desconexas. Ele pode pegar de um autor que fala uma coisa, outro autor que fala outra, e ensinar de um jeito, de outro, que eu não concordo, muitas vezes. Então, na minha inteligência artificial, eu treinei exatamente da forma como eu penso, como eu explico, no modo como eu apresento, com analogias, com exemplos práticos, com perguntas, que é completamente diferente do chat GPT padrão, tentando se passar pela Diva ou por mim, enfim, é muito diferente. Então, eu consegui acessar essa resposta no mesmo dia que eu aceitei que estava resolvido e resolveu. Então, essa é a primeira questão. Quando tu aceita um ideal, tu já começa a se sentir diferente. O sentimento, ele já é a primeira coisa que muda. Se tu ainda percebe que tu tá ansioso, que tu tá preocupado, que tu
Tu não aceitou. Tu pode ter aceitado a tentativa, tu pode ter aceitado a possibilidade, mas tu não aceitou que já é. Porque quando tu aceita que já é, que tu já tem tudo aquilo que tu deseja, tu fica tranquilo como um efeito. Tu solta como um efeito, porque tu sabe que tu não precisa fazer nada conscientemente. Os pensamentos, eles praticamente desaparecem, porque a nossa mente cognitiva, pensante, que precisa ficar buscando resolução, buscando respostas, buscando tentativas, e quando tu sabe que tu tá além disso, que tu é consciência e que tu acessa algo muito maior, tu não precisa ficar pensando. E aí a tua mente silencia. E depois tu vai tendo as ações inspiradas pra concretizar isso no externo, mas que tu já tá se sentindo dessa forma. Enquanto tu está fazendo as ações inspiradas, já é o que vale. E aí depois tu consegue no externo, mas é o menos importante, porque tu já tá manifestando tudo isso de uma forma muito leve e muito natural. Beleza, e agora então falando sobre o uso da inteligência artificial na manifestação, e assim como qualquer outra técnica, tá? Qualquer outra ferramenta, assim como o tarô, assim como as terapias, como a que eu ofereço, assim como os cursos, tudo aquilo que tu usa para acessar uma informação e para a partir dessa informação tu colocar em prática é uma ferramenta, é um método, é uma técnica que tu usa para conseguir alguma coisa. Só que o que eu passo aqui para vocês está além de qualquer técnica. Então eu te dou conhecimento geral de causa e efeito. Tudo aquilo que tu acredita se comprova na tua realidade física. E aí, a partir disso, como tu vai experienciar na tua vida, qual vai ser a tua ação inspirada, pode envolver, por exemplo, fazer parte da minha terapia, comprar o meu curso, assistir os meus vídeos, fazer uma sessão individual comigo, fazer uma sessão de tarô, pode ser usando a Diva, que é uma inteligência artificial. São formas diferentes de acessar as mesmas informações. Só que às vezes pra ti é mais fácil ter clareza num jogo de tarô. Às vezes é mais fácil ter clareza perguntando pro chat GPT. E aí a Diva GPT treinadinha só pra isso. Às vezes pra ti é mais fácil falando diretamente comigo, estando na terapia comigo. Às vezes pra ti é mais fácil estando num grupo de pessoas, como na minha terapia em grupo. Então, são formas de acessar esse entendimento na prática. Só que o que tu precisa saber é, tu tá o tempo todo manifestando a tua realidade e é tu que tá criando tudo. A forma como tu usa isso, as técnicas que tu usa, as ferramentas que tu usa, se elas forem a tua ação inspirada, já é o que vai te fazer manifestar muito rápido. Agora, muito diferente, por exemplo, de técnicas tipo, tu precisa visualizar. Todos os dias tu precisa acordar e tu precisa fazer afirmações e tu precisa visualizar. Isso é uma coisa que o chat GPT convencional fala muito. Quando tu pergunta sobre manifestação, pode fazer o teste aí. Quando tu pergunta sobre manifestação, ele fala que tu precisa afirmar, que tu precisa visualizar, que tu precisa soltar, como se fosse uma coisa, né, que tu tem que fazer, não um efeito. E aí, isso vem de várias crenças coletivas. E nada disso é real. Tu não precisa fazer nada disso. Tu tá o tempo todo manifestando. E aí, a tua manifestação, os efeitos que tu experiencia, vão ser os efeitos compatíveis com as tuas crenças. Então, se tu acredita que tu precisa fazer alguma coisa para ter, tu vai, por exemplo, pensar, então eu preciso fazer afirmações para ter. E aí tu vai criar essa dinâmica. Quando, na verdade, tu só precisa aceitar a nova crença e viver a tua vida. Ponto. Quando tu aceita uma crença, o efeito é imediato. Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? Então, as técnicas, elas existem e elas estão disponíveis, mas lembra que tu não precisa fazer nada. Elas são formas diferentes de tu lidar com as questões humanas enquanto está se desenrolando no externo, mas que quando tu aceita como real e a tua realidade interna já é compatível, não importa. Vai ser sempre uma diversão, vai ser sempre a ação inspirada e aí as coisas vão acontecendo no externo também, como uma consequência, mas que o que importa é a tua realidade interna. Então agora, finalizando aqui o vídeo pro YouTube, queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Tem todas as informações da minha terapia, do meu curso, tudo aqui na descrição do vídeo. Então curte, compartilha, me segue e espero que vocês estejam gostando de eu estar mais frequente aqui, eu tô amando. E me deixem sugestões do que vocês querem ver, o que vocês gostariam de me ouvir falando.